Olá, meu amigo, minha amiga. Muito obrigado por vocês estarem aqui, estarem fazendo o nosso portal chegar em tantos lugares. Muita gente nova chegando. Se você está se inscrevendo agora, você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda. E aquele protocolo importante é fundamental, né? Vocês darem o joinha, mandarem os comentários de vocês para cá, porque são sempre lidos, são sempre considerados, e divulgar os nossos vídeos, fazer com que outras pessoas também conheçam as nossas reflexões, né? Que possam ajudar outras pessoas a entender melhor o que acontece na nossa realidade. Essa semana que passou, a gente ficou muito tocado pelas questões envolvendo racismo aqui no nosso país, o episódio lá no Rio Grande do Sul. Eu quero avançar mais sobre essas questões, eu não quero ficar chovendo apenas na questão do racismo. É uma questão muito importante, mas da forma como essa discussão está sendo apresentada para o povo brasileiro, ela está escondendo a raiz dos problemas. E aí a gente, sem conhecer os problemas, a gente não consegue enfrentá-los. Esse episódio está servindo para colocar de uma forma muito direta o descaramento, o cinismo e a hipocrisia dos grandes meios de comunicação, das pessoas que têm puxado esse debate de uma maneira geral e da elite econômica do nosso país. O que eles querem ao final dessa história toda? Quando a Rede Globo de televisão apresenta um especial chamado Falas Negras. Eles querem sensibilizar a que tipo de gente? Porque o que nós vivemos hoje no Brasil é um grande cativeiro. Nós aqui estamos todos presos em determinadas estruturas, determinados limites, e as informações que são passadas para nós vão no sentido de nos tornar mais gentis, mais tolerantes, solidários uns com os outros, desde que a senzala, desde que o cativeiro ele esteja em perfeita ordem. Se vocês assistirem, por exemplo, um trecho aqui, esse filme é um filme espetacular, né? O de Django Livre. Aqui nessa cena aqui tem uma situação muito subliminar, né? É o Django trafegando aqui numa fazenda de algodão, e o que fica bem evidente é que nessa fazenda há uma ordem. Os escravos estão operando para que haja um resultado econômico. Eu vou pegar só um trechinho aqui, vamos lá. Bom, isso foi só para ilustrar o nosso vídeo aqui, que a gente sempre traz algum elemento ilustrativo, né? Então, o que a gente está vivendo hoje no Brasil? É um grande cativeiro. O que eles querem dos seres humanos aqui no nosso país? Que as madames, as senhoras, elas quando estiverem caminhando pelas ruas, ou os senhores, ao se depararem com um cidadão negro, por exemplo, numa calçada, pedindo esmola, que essa pessoa seja olhada, ela seja acarinhada, ela seja considerada. Pois bem, o que isso resolve na vida dessa pessoa? Você transformar alguém que está numa situação de poder econômico superior numa pessoa mais educada, numa pessoa que observe aquela pessoa que está numa situação de desgraça econômica e passe a ter um tratamento mais educado com ela. O que isso resolve? É fato que se todos nós introjetarmos e conseguirmos sair, né, tirar de nós qualquer tipo de preconceito, é possível que um policial, na hora de atirar num negro, ele pense duas vezes. É possível que a polícia, quando suba a favela, antes de dar tiros e matar uma criança negra, eles pensem duas vezes. Mas, ao mesmo tempo que essa situação pode ser minimizada, o Estado e a estrutura econômica matará centenas, milhares de crianças negras no nosso país, de fome, pelo analfabetismo, das doenças, do descalabro, enfim. Os negros no nosso país continuarão a ir para as penitenciárias, serão poupados de serem mortos ali, numa situação de conflito, mas irão para as penitenciárias, irão para as favelas, para os guetos, perderão seus direitos. É assim que tem funcionado essa grande senzala, esse grande cativeiro no nosso país. E sobre essas questões, os grandes meios de comunicação não querem levar nenhum tipo de reflexão. E aí vamos falar aqui de algumas situações absolutamente cínicas, né? Eu mostrei no vídeo anterior, foi capinha do nosso vídeo anterior, encontro do Bolsonaro, Paulo Guedes e a Fiesp. Tem algum negro aqui? Essas pessoas aqui, elas fazem parte do 0,01%
da economia do nosso país, quem detém o controle, o dinheiro do nosso país. E tem algum negro aqui? O que essas pessoas têm feito para distribuir mais direitos, para equacionar uma série de mazelas sociais que nós temos no nosso país, que atingem, sobretudo, as pessoas de cor negra, né? A reforma da Previdência atingiu, sobretudo, as pessoas mais pobres na ponta, no final da vida, né? E de que cor são essas pessoas majoritariamente? E a carteira de trabalho flexibilizada, a precarização do trabalho, atinge que tipo de pessoa? As pessoas menos escolarizadas, de que cor geralmente elas são? Então, do ponto de vista concreto, o que nós temos no nosso país é uma grande hipocrisia. Esse é o Brasil concreto. É o racismo concreto, é o racismo estrutural, é o racismo econômico. E a Rede Globo de televisão, que apoia esse racismo estrutural, ela faz uma espécie de indulgência, como era no século XIII, século XIV, né, que a Igreja Católica pegava o pecador e deixava que ele resgatasse os seus pecados, pagando alguma importância. Isso virou um comércio, enfim, tem histórias muito escabrosas envolvendo a relação da Igreja Católica daquela época com o pecado e a elite que comprava, né, um pedaço no céu, pagando ali uma indulgência, pagando uma pena. Então eles passam na ficção falas negras de personagens muito importantes que de fato têm conteúdos fundamentais para a história da humanidade, pessoas de várias nacionalidades, de vários tempos e que deixam algumas mensagens, mas que não são capazes por si só de alterar a realidade do poder real. Esse é o poder real e esse é o mundo virtual que é apresentado para a gente, que não vai alterar absolutamente nada. Ao mesmo tempo que eles fazem esse tipo de campanha, na época da consciência negra, né, nós vemos também que a Rede Globo de televisão ela faz o Criança Esperança há 35 anos. Vamos pegar aqui algumas ordens de grandeza para vocês verem o nível das hipocrisias. O Criança Esperança passado, o último, arrecadou 22 milhões e 700 mil reais. 22 milhões. Esse dinheiro não saiu da Rede Globo de televisão. Ela simplesmente catalisou a arrecadação das pessoas que assistem televisão para ajudar projetos de educação. 22 milhões e 700 mil reais. Uma única edição do BBB arrecada 300 milhões de reais. 300 milhões de reais. Então, uma única edição do BBB equivale a mais ou menos 15 anos de Criança Esperança. Sendo que no BBB, as mensagens de educação, as mensagens que combatem algum tipo de preconceito, as mensagens educativas, quais são? Aquelas pessoas, aqueles intelectuais que são chamados para o BBB, eles discutem economia, discutem política, discutem a estrutura do Estado brasileiro, a injustiça social? Não. Nós sabemos exatamente ao que se presta esse tipo de espaço no horário nobre, para desinformar, alienar e deixar as pessoas dentro desse cativeiro, dentro dessa senzala, dessa grande senzala, absolutamente controladas. Pois bem, o balanço da Rede Globo de televisão, também no ano de 2018, tem uma matéria mais completa que eu vou deixar aqui para vocês, arrecadou 1 bilhão e 360 milhões de reais. Então vocês vão vendo a ordem de grandeza. Mas aí a Rede Globo está pagando a indulgência dela com os negros e pagando com as crianças, iludindo a população dentro dessa grande senzala. Do ponto de vista concreto, a gente viu, por exemplo, ao longo desses anos todos, a Rede Globo fazendo que tipo de ação? Deixa eu tirar essa imagem aqui e vocês vão entender porque eu coloquei essa imagem. Ao mesmo tempo que eles fazem a Criança Esperança, eles passaram os governos todos de Brizola, primeiro e segundo governo Brizola, atacando a educação educação de crianças pobres no nosso país, fazendo editoriais, um dia sim, um dia não, outro dia sim, um dia não, colocando pessoas de várias orientações políticas, inclusive, para ficarem atacando o CIEP. Gente, era um massacre diário contra a educação das crianças pobres do nosso país. E quem são essas crianças e que cor tem essas crianças? Essas aqui são as crianças do CIEP, número 270, aqui no Rio de Janeiro. Olha a cor prevalente dessas crianças aqui. Direitos reais dessas crianças é que foram suprimidos aqui no Rio de Janeiro
quando a Rede Globo atacou tanto o governo Brizola e colocou no seu lugar o governador Moreira Franco, num escândalo, num engodo eleitoral do nosso país, que foi uma eleição que se deu logo após do Plano Cruzado, onde todos os governadores do PMDB foram eleitos, inclusive aqui no Rio de Janeiro. Brizola volta ao governo do estado do Rio de Janeiro, mas ele não teve um dia de paz. Todos os dias a Rede Globo de televisão, o Jornal Globo, minavam e tentavam destruir um programa de educação integral que atinge as crianças, sobretudo as crianças de origem africana, né? Então, qual é a legitimidade dessa gente em estar falando em algum tipo de programa, ou estar colocando algum tipo de programa para tentar orientar as pessoas do nosso país? Eles querem que nós nos comportemos dentro dessa grande senzala, desse grande cativeiro, que a gente não questione o modelo econômico que tira dinheiro da educação para jogar para bancos, que vai beneficiar aquele grupo que eu coloquei logo no começo do nosso papo aqui, um grupo de brancos, os racistas institucionais, os escravocratas do século XXI aqui no nosso país. Pois bem, menos mal que essa discussão está vindo, porque ela permite a gente jogar mais luz, a gente aprofundar. Eu não sei se esse programa hoje nosso aqui vai ser muito visto, se vai chegar em muitos lugares, mas eu me sinto sempre na obrigação de sublinhar isso, de mostrar que o buraco é mais embaixo. Por menos que o programa seja visto, as pessoas que assistem hoje, felizmente nosso portal está espetacular, nós somos mais de 209 mil pessoas, como eu falei para vocês, né? A gente vai ajudando a despertar mentes, a gente vai chamando a atenção, a gente falando assim, olha gente, não caia nessa armadilha. Essa gente que está tocando nesses temas, o Fantástico falando de racismo, o Jornal Nacional falando de racismo, mostrando aquelas imagens, falando de discriminação, na verdade são todos cúmplices. E são todos cúmplices do governo Bolsonaro, que está fazendo exatamente o cumprimento dessa agenda que tira direitos das crianças negras, das crianças pobres, brancas, das quase pretas, como diz o Caetano Veloso, que tira direitos do aposentado, do velho, que tira direitos do trabalhador brasileiro, do servidor público, tudo isso para beneficiar aquele sistema que beneficia a rapaziada da elite branca, né? A elite branca que paga menos impostos, que continua cada vez mais a fazer o que pode para tirar direitos seus, meus e dos negros, dos índios, dos cafusos, dos amarelos, de todas as pessoas que fazem parte do nosso país e que não estão dentro desse clube, o clube dos escravocratas do século XXI. Gente, eu fico por aqui, espero ter jogado algumas reflexões adicionais, porque tem muito cínico, tem muito cara de pau que fica tentando ludibriar o povo brasileiro e todos eles são cúmplices desse governo genocida que nós temos no nosso país. Eu fico por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.